Muito boa noite a todos, muito boa noite a todas. Boa noite aos nossos amigos da internet, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de reforma íntima, o Dia Mundial da Melhoria Interior. A gente vem aqui para, em conjunto, descobrir onde é que a gente está pisando no tomate. Nós costumamos realmente dar alguns passos errados e é difícil, às vezes, a gente descobrir, perceber. Às vezes a gente faz a coisa errada no piloto automático, né? E aí, em conjunto, é mais fácil. A gente percebe onde errou, todo mundo contribui e juntos a gente vai tentando melhorar. E é esse o objetivo, evoluir, para que a gente possa galgar lugares mais altos no plano espiritual. Estamos hoje no primeiro dia de outubro, que é um mês muito importante para os espíritas, e em comemoração, né, ao mês de outubro, nós vamos fazer no dia 13, né, Vanessa? Dia 13? Dia 13. Um pinga-fogo aqui na segunda-feira. Acho que é 13 mesmo. Eu acho que é 13, né? E aí, o pessoal está pedindo para quem quiser e tiver alguma dúvida. O pinga-fogo é um trabalho diferente. Ficam algumas pessoas aqui na frente e vão responder perguntas que as pessoas às vezes têm dúvida, né, dentro da doutrina, e não tem espaço para perguntar no meio das palestras. E aí fica que não queria fazer essa pergunta, e aí às vezes não tem nem coragem, né? A gente é tímido, não tem coragem de levantar a mão e fazer uma pergunta. Então ali atrás tem um banquinho e uma caixinha com folhas, papel, caneta. O pessoal que quiser pode anotar a pergunta que tiver curiosidade, dobra, não precisa pôr nome, coloca na caixinha, e dentre as perguntas que já estão lá, essa será também respondida pela equipe que estiver aqui na frente. E aí é um mês de várias palestras diferenciadas que a gente vai fazendo em outubro, e aí ficam todos convidados, toda segunda-feira às 8 horas, nós temos o trabalho aqui, que é a palestra do Evangelho, né, aqui no salão, também transmitida simultaneamente pela internet. Ok? Mais algum recadinho importante? Acho que era esse, né? Muito bem. Hoje quem vai trabalhar com a gente é o Carlos Gomes. E como a gente tem feito alguns estudos antes, e esse tema foi surgindo nos nossos estudos, e fica difícil da gente, no meio do estudo, que ele tem um direcionamento, e aí fica difícil da gente entrar com muito detalhe, nós solicitamos ao Carlos que falasse um pouquinho sobre este elemento que vocês estão vendo aí na tela. E a frase de hoje vai dizer um pouquinho sobre isso. Quem assistiu, ela é do filme O Sexto Sentido, um filme bem antigo, onde o protagonista mirim está com medo na cama e ele diz assim: eu vejo espíritos, eu vejo gente morta. Aí o Bruce Willis pergunta para ele: com que frequência? E ele diz: o tempo todo. Essa frase é uma mentira, porque o menininho não via espíritos, ele não via gente morta, ele via perispírito. E é isso que nós vamos conversar hoje. A nossa frase vem só para alimentar um pouquinho a curiosidade, para a gente trabalhar isso hoje. Vamos fazer uma leiturinha, quem vai fazer a nossa leitura, Vânia, depois a gente faz uma prece para abrir o trabalho da noite. Boa noite a todos. A mensagem da noite é do livro Vida Feliz, psicografada por Divaldo Pereira Franco e o Espírito Joana de Ângeles. A mensagem é: irriga o teu organismo com pensamentos saudáveis. A ação da mente sobre a emoção, o corpo e toda a aparelhagem fisiológica é incontestável. Grande número de enfermidades se devem à ociosidade mental, ao desânimo, à revolta, às ideias autodestrutivas. Canaliza o teu modo de pensar para as questões agradáveis, salutares, otimistas, e viverás sob o teu reflexo, desfrutando do bem-estar
que irradiará a outros, mimetizando e produzindo a paz. É legal a mensagem que a Vânia deu hoje, né? Um pouquinho antes da gente fazer a prece. Tem dias que são mais conturbados e a gente tem uma sensação de que eles são conturbados, que muitas coisas aconteceram. Mas muitas vezes os dias são conturbados porque nós sintonizamos com todo esse caos, porque a gente permitiu que esse caos adentrasse dentro da gente. Vamos fazer a nossa prece então? Quem sentir a vontade, feche seus olhos, não como um ritual, nem como uma obrigação, mas para que facilite a nossa concentração e estejamos aqui nesse momento, presentes, em meio a todo o caos do dia, que esse momento, essa hora preciosa, ela seja dedicada a Jesus. Que nós possamos refletir sobre as revelações da espiritualidade maior, refletir sobre os ensinos de Jesus e trazer isso para a nossa caminhada, para o nosso dia a dia. Que a espiritualidade maior esteja conosco, ampare não só o nosso amigo Carlos, mas a todos que aqui estão, e cada um aqui receba o alimento que veio do céu. E assim seja. Boa noite. A Dona Eli falou aqui na frente que a gente tem alguns livros durante a existência. Isso tem uma razão de ser. Né? É muito mais forte do que a gente imagina os nossos equívocos na vida. E o Espiritismo, né, que veio a partir de fazer um pouco de doutrina, né, pelo professor Allan Kardec, trazido pelos Espíritos, trouxeram também algumas informações novas, que até hoje são novas, e que vem clarear um pouco o que é a vida, né, como ela falou, né, que não se vê morto porque não existe a morte. Mas o que é essa vida, então? O que a gente está fazendo aqui e como nos melhorarmos nessa existência? Uma vida inteira a gente fica pensando nisso. Como eu posso ser melhor? E muitas vezes não consigo, como o Paulo de Tarso disse. Né? O bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, eu ainda faço. E nós todos somos assim. Mas tem um porquê. Né? E uma dessas explicações é nós temos uma parte em nós, que a ciência não fala, ou se fala com outros nomes, que Allan Kardec deu o nome de perispírito. Não é muito simples, na primeira vez, a gente entender porque é novo. Mas eu vou procurar aqui, né, iniciar a partir disso, se precisar eu faço perispírito 2, 3, 4, porque precisa se debruçar em cima desse tema para tentar entender porque não é comum. Né? Mas antes de falar de perispírito, precisamos falar de Deus. Qual é o Deus, qual é o conceito espírita de Deus que é diferente das outras denominações religiosas? Né? O Deus espírita não tem forma. Né? Jesus não é Deus para o espiritismo. Né? A primeira pergunta que Kardec quis saber dos espíritos foi justamente isso. Né? O que é que chamam Deus? E a resposta foi dentro do que a gente pode entender. Deus é uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E o que é a inteligência? Ninguém sabe. Né? Então há uma inteligência maior que está acima do universo, do multiverso, que cria inteligências menores que somos nós. Né? E tudo vem dessa fonte. Os filósofos já falavam isso. Há uma fonte criadora. E o Espiritismo, como filosofia, também reforça isso. Tem uma fonte que cria e criam-se leis e as coisas se organizam. E estamos até hoje nesse processo de organização. O universo e todos nós não estamos prontos. Estamos em processo, né, de evolução, que não para em nós. Então,
Primeira coisa para saber é esse Deus e o que ele cria. Né? Olha a pergunta 27. Então ele criou duas coisas, né? A matéria e o espírito. Não o espírito gente ainda, o espírito não material. E os espíritos responderam, sim. Então existem dois elementos no universo, matéria e espírito. E o Criador disso tudo que podemos chamar de Deus, ou Pai de todas as coisas, porque Jesus usou o nome Pai, e a gente repete isso também. Então o que existe no universo é Deus, Criador, Espírito e matéria. Essa é a nossa trindade universal. Tudo bem até então? Pode fazer pergunta, podemos conversar, tá? Estamos todos aprendendo. Até aqui tudo bem? Menino? Tudo bem. Não, me fez lembrar que a gente trabalhou na mocidade, a gente falou de vários temas, né? E acabou chegando, né? As crianças chegaram, porque criança é jovem maravilhoso, né? Criança chega. Mas o que veio antes de Deus, né? E quem é Deus, como ele é? Mas foi muito bacana porque tinha um ou dois jovens perguntando e o restante já foi na pergunta do Livro dos Espíritos. Não, tia, mas não tem uma pergunta no livro, não fala que ele é a maior inteligência, não fala que ele que deu origem às coisas. Então é legal você ver, né, essa desconstrução em comparação com as outras crenças de Deus muito material, muito igual a gente, né? Sim. Essa pergunta não é só jovem que faz, não. Muita gente faz, né? O que vem antes de Deus? Quem criou Deus? Se Deus foi criado, ele é criatura, não é criador. Né? Então, se ele é a fonte suprema, suprema quer dizer, não tem nada acima dele. Agora, o que ele é, nós não sabemos. O máximo que os Espíritos conseguiram responder foi isso, é uma inteligência suprema. Você sabe o que é inteligência? Né? Tem um conceito de inteligência? A gente tem os produtos da inteligência. Mas o que é inteligência? Se a nossa inteligência não sabe, quer saber a inteligência de Deus? Né? E tem essa resposta também no Livro dos Espíritos. Você quer saber mais, né, do que Deus? Então vamos ficar com essa e tentar entender até aqui. Nem essa a gente está entendendo. E é legal a gente colocar que existe uma tendência a gente menosprezar a matéria, porque somos espíritas e a gente tem que evoluir e valorizar o lado espiritual. A matéria é um elemento criado por Deus e super importante, que é o nosso carro de caminhar na evolução. Sem ela não está encarnado. Então a gente tem que aprender a valorizar os dois elementos. Tudo é de Deus, né? Tudo é de Deus. Tudo teve uma criação maior. Aí nós temos alguns esqueminhas para tentar auxiliar. Então existe um Criador que criou matéria, criou espírito e usou uma matéria-prima que Kardec pôs o nome de fluido universal. Poderia colocar substância ou qualquer outro nome. Ele usou fluido. E o que é esse fluido? Os próprios Espíritos explicam. É a matéria elementar primitiva de onde vem tudo. Então, se a gente estuda, né, quem estudou aí aquela tabela periódica, com todos aqueles elementos químicos, né, que formam todo tipo de matéria, há uma matéria mais sutil que deu origem àqueles átomos dos elementos químicos, que Kardec chamou de fluido universal, que está em todo o universo. Antes dele já existia esse pensamento, só que eles chamavam de éter. Existe um éter que preenche todos os espaços, né, que Kardec chamou os espíritos de fluido cósmico universal. E é a modificação desses fluidos que dá origem à matéria. Né? Então, a fonte, quem cria é Deus, e a matéria-prima que ele usa para criar se chama fluido cósmico universal. Notaram isso? É cair na prova. Primeira pergunta vai ser essa. Outro esqueminha. Ó. Então, veja. Deus, que é a inteligência suprema, criou um princípio inteligente, ou um princípio espiritual. É princípio. Esse princípio inteligente, sabe, inteligência maior, ele vai evoluir. Ele começa lá no átomo e vai até o arcanjo, é os anjos. Né? Então a gente não tem o ato de achar que a matéria também tem inteligência, porque a gente só coloca inteligência no humano. Então tem um princípio ali. O que é esse princípio inteligente do átomo? O inteligente é aquele que obedece às leis, né, e forma o cosmos a partir do caos. Vamos pensar assim. A lei de atração entre as subpartículas vão formar o átomo. Né? Então
Então, só de obedecer à lei da atração, a inteligência ali já está atuando. Né? O átomo vibrando junto com o outro átomo, reagindo, forma molécula. Também, quem estuda e vê esse processo, mas, nossa, parece que o átomo está pensando, como é que ele sabe, né, que o sódio precisa, né, se juntar com o cloro para formar o sal, o hidrogênio com o oxigênio para formar a água. Como é que ele sabe que precisa se unir? Porque tem uma inteligência ali, de leis de atração. Né? Isso aí vai aumentando nos seres unicelulares, passa para os vegetais, que daí já tem também uma sensação, que é um princípio também inteligente, passa para os animais, onde tem um instinto, e agora como é que a inteligência está crescendo? Até chegar no ser humano, que já tem o instinto, a inteligência e a consciência de si mesmo. Que não acabou também, isso aí está crescendo. Né? Então, até chegar nesse espírito que somos, ele vai evoluir. Além disso, ele forma um princípio material, que também começa nos átomos do éter ou do fluido e vai caminhando até formar o nosso corpo. Então, o nosso corpo é formado de matéria e de espírito. Né? Só que esse espírito não consegue agir diretamente no corpo. Precisa de um material intermediário que Kardec deu o nome de perispírito. Pere, em volta, o espírito, o corpo do espírito, ou psicossoma, ou corpo espiritual, que Paulo de Tarso já falou na Bíblia. Então pode ser conhecido por outros nomes também. Tudo bem, Pedro? E que não é. Oi, Sandra. Vai falar. Lembra, eu li essa. Paulo de Tarso na Bíblia, como que está esse grupo salvação? Ele fala que eles têm um corpo material e tem um corpo espiritual. Morre-se no corpo material, nasce, ressurge no corpo espiritual. Então, a gente pode se relacionar com o espírito. Muita coisa que tem nas cartas e nos Atos dos Apóstolos nós explicamos no Espiritismo. Até comunicações, né, mediúnicas aconteciam naquelas comunidades paulinas. Né? Só que a igreja fala de outra forma. Outro esqueminha para reforçar. Né? Então, Deus forma um princípio inteligente, um princípio material. Aqui, desse princípio inteligente, sai a nossa essência espiritual, que vai se individualizar em espírito. Na parte do elemento material, né, tem um fluido cósmico onde vai vir a matéria bruta, o fluido vital, o perispírito. Aí nós temos, né, o espírito com o perispírito formando, né, junto com a matéria formando o homem. E esse fluido vital, né, ou princípio vital, é que vitaliza a matéria bruta de qualquer ser. Não é? Então ela só vai ser animalizada porque tem um fluido vital que também vem do fluido cósmico universal. Então quando a gente desencarna é porque perdeu o fluido vital. Né? Quem trabalha no hospital, vê uma pessoa desencarnando, sabe como ela vai ficando fraca, né? Vai desligando até que desliga, porque ela está perdendo o fluido vital. E esse fluido vital nós podemos trocar. Quem trabalha no hospital sabe, né, como é que é desgastante, o doente está com pouco fluido vital. E a gente, com mais, pela lei da física, passa para ele. A diferença de potencial, lembra da física? Tem muita coisa que não pode aproveitar. Então ele está se sugando. Né? Às vezes você fica extenuado, né, vai para casa cansado, aí nós temos o passe. O que é o passe? É doação de fluido vital. Por isso sempre a Vanessa fala aqui, ó, quem está bem não precisa de passe, só para quem está desequilibrado, doente ou cansado. Porque você vai ter uma energia extra, chega em casa e não dorme. Né? É energia, é fluido vital que você está ganhando. Né? Até as crianças muito agitadas também, né? Muito passe agita mais. Né? Então tem toda uma explicação científica. Espiritismo e ciência em primeiro lugar. Por isso que tudo tem uma explicação científica. A gente não fala as coisas por falar, ou você tem que acreditar, ou é milagre, ou é mistério. Não tem isso no Espiritismo. Tá? Último esqueminha, agora para gravar. Então, Deus cria o Espírito, vamos associar com estrelinha, com energia, e cria todo e qualquer tipo de matéria. Essa é a primeira questão. E o que é a vida, segundo os Espíritos? A vida é efeito. Como inteligência também a gente só conhece o efeito.
né? É o efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria, né? Qual é o nome desse agente? É o agente que o Espírito usa. Acabei de mostrar aqui. Fluido vital. Fluido vital. Né? É o fluido vital que funciona. Né? Dá um exemplo melhor aqui. Aqui tem uma Não, máquina. não faz isso não, vai desligar o computador. Nossa. Não dá esse exemplo não, escolhe Vou botar essa tirada da tomada. Aqui tem uma máquina. O que faz essa máquina funcionar? A energia que vem, né, pelo fio, eu ligo, ela funciona. Essa energia é o fluido vital. Né? Sem ela, não funciona. Viu? Né? Apareceu até a minha mensagem. Funciona. Não funciona. Viu? Na hora. Né? Então o fluido vital dá a todos os seres que o absorve e assimila a vida. Né? Por isso, para os doentes, você dando um passe, dá uma reanimada. Fazendo uma visita, fazendo uma oração, você dá uma reanimada. E a gente também, quando a gente não está bem, faz uma prece. Né? Tem pessoas que você vai visitar e você reanima. Outro você vai visitar, você sai pesado. Né? Você doou esse fluido vital. Né? Ou a pessoa te conta um problema, para na rua, a pessoa, nossa, foi tão bom falar com você, sai pulando, você sai cantando. Ela sugou o seu fluido vital. E o que a gente faz numa amizade? A gente troca fluido vital. Por isso que é bom ter amigos, a gente, né, valoriza a vida. A pessoa solitária ela vai definhando por falta de amigos, né? Porque gente é um mal necessário. Lá ele, ó. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe uma impulsão da atividade íntima, o princípio vital que já existe nele. É uma força motriz dos corpos orgânicos. E aí Kardec pergunta, na questão 62 do Livro dos Espíritos, qual é a causa da animação da matéria? Sua união com o princípio. Tá? Então, o princípio vital é um subproduto do fluido cósmico universal. Quem é que vai manipular esse fluido vital? Agora sim. O Espírito, que pensa, consciente ou inconscientemente. Né? Porque o nosso inconsciente também é o Espírito. Né? Não sabe, mas a gente está cuidando de todo o nosso corpo. Então, o que é esse Espírito? Né? Quando a Lili falou que ele não viu o Espírito, porque o Espírito não tem forma. Né? Ele foi conceituado como uma centelha elétrica, né? Um pontinho de luz, é como essa forma aí. Ó. É um princípio inteligente do universo. Né? Então existe esse princípio inteligente sem forma que vai aglutinar à sua volta o fluido cósmico e ter uma forma, um corpo. Né? Olha aqui, para perguntar. Olha lá, questão 93. O espírito propriamente dito tem alguma cobertura ou está, como pretende alguns, envolvido numa substância qualquer? Ele está revestido de uma substância vaporosa para os seus olhos, ou invisível, mas ainda bem grosseira para nós, são os espíritos que estão respondendo. Muito vaporosa, entretanto, para poder elevar-se à atmosfera e se transportar ao queira. Então, a primeira coisa que a gente vai sentir quando desencarnar é a leveza de não ter que carregar essa cruz pesada que é o nosso corpo. Né? Todo dia de manhã a gente vê como é que é pesado sair da cama, carregar esse corpo. Já é a primeira cruz. E desencarnado, não. Você deita e já levanta rapidinho. Está tudo leve. É todo vaporoso. Né? Mas sempre tem um depende. Né? Já ia falar, depende de onde Isso é uma sensação bem fria. Essa parte boa. Né? Olha que lindo que é o perispírito. Tá? Então, o que está brilhando é o espírito. E o espírito não é localizado. Ele fica na cabeça, fica na barriga. Onde que ele fica? Ele fica no todo e até fora. Então, a gente não está encerrado dentro de uma caixinha. Né? É um todo, é como esse desenho aqui. Então, quando ele aglutina, né? Quando ele vai atraindo o fluido vital, o fluido cósmico, ele forma um corpo. Né? Então, aqui é o corpo. Né?
Então, ou você pode chamar de alma e corpo, né, espiritual, no psicossoma. Aí você tem o espírito. Olha lá, outro desenho. Espírito seria isso aqui, ó. Pontinho de luz. E esse aqui é o fluido cósmico do planeta. Cada planeta tem a sua densidade. Então o espírito vai atrair esse fluido cósmico e vai se condensar no corpo perispiritual. Está do lado de lá. Tá? Olha lá, perispírito ou corpo fluídico dos espíritos é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. Uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Tá? Então é isso aqui. Ou isso aqui. Bastante desenho para gravar. Tá? Até aí tudo bem? Vamos formar um corpinho agora. O envoltório, sistema material do espírito, tem forma determinada que pode ser perceptível? Sim. Tem uma forma que o espírito deseja. E é assim que ele se nos apresenta algumas vezes, seja em sonhos, seja em estado de vigília, podendo tomar forma visível, mesmo palpável. Se meu pai é desencarnado, se ele aparecer para mim desse jeito aqui, ó, eu vou saber que é meu pai? Não, tem que ter uma forma. Então ele vem na forma que ele tinha quando encarnado, que é igual ao perispírito. Porque o perispírito serve de molde para o corpo físico. Por isso que você vê, né? Entre aspas, um morto e sabe que é ele. Está até com a mesma roupa. Quem assistiu o filme do Valdo Pereira Franco, ele criança viu a avó dele que ele nem conheceu. E quando ele descreveu a roupa, a tia dele falou, foi com essa roupa que eu a enterrei. Né? Fica igual. E ela quis pensar naquela roupa para ser identificada. Ninguém morre, está todo mundo aí. A gente que não tem o hábito de conversar com ele. Mas pode conversar, pensamento, né? E aí, tudo bem por aí? Deus te abençoe. Porque colocaram para a gente, né? Que morto não volta para contar, que não pode mexer com essas coisas. Mas aí eu fico pensando, né, quem tem aqui filhos que moram fora, né, você não tem saudade deles? E eles não têm saudade dos pais? E não querem se visitar? E quando desencarna é a mesma coisa, a gente tem saudade de quem foi, e quem foi tem saudade da gente. Só que quando ela aparece para matar saudade, né, por exemplo, né, eu tenho filhos fora, eu chego lá, minha filha começa a gritar, nossa, sai daqui, olha meu pai, some, eu não volto mais lá. A gente faz isso com os pais que desencarnaram. Nossa, socorro, estou vendo meu pai. Aí eles não voltam. A gente expulsa aqueles que querem nos visitar por medo. Mas era pai, não vai te fazer mal. A mesma coisa eu vi agora, né? Você está chorando do que a pessoa foi. Se ela levantar, você sai correndo. Olha a ignorância que colocaram na nossa cabeça. A gente tem medo de alguém que ama só porque ele não estava naquele corpo. Colocaram isso na nossa cabeça, a gente não tira, nem sendo espírita. Né? Então, o objetivo hoje é a gente pensar diferente. Aqui, eu falei. Quando a gente dorme, aqui, o corpo é que descansa. O perispírito com o espírito, ele pode se desprender, né? Só que ele fica ligado com o fio, né? É um fluido. Aí se eu esbarrar no pé da pessoa, imediatamente volta. E pode ir para qualquer lugar, por exemplo, na Lua. Esbarrou, volta imediatamente na velocidade do pensamento. Por isso que quando a gente sonha com alguém que desencarnou, a gente volta com a impressão, nossa, parece que eu estive com a pessoa mesmo. Né? Até a sensação, até o cheiro dela, eu senti. Porque quando a gente está desdobrado, né, ou desprendido do corpo, a gente está no lado espiritual. E quem está no lado espiritual é quem morreu. Né? Então você encontra com os familiares, às vezes até com os inimigos, né? Vai passear. Quanta coisa a gente faz, porque antes de sair da cama, pensa, onde eu fui hoje? Não é todo sonho também, não. É aquele mais, né, que fica na mente, e às vezes aquele que você nunca mais esquece. Né? Não tem aquele sonho que foi tão real que você nunca mais esqueceu, que encontrou com aquela pessoa. Né? E isso é verdade, é comprovado pelo Espiritismo.
Vamos mudar a forma de pensar. Toda noite, então, a gente tem essa oportunidade de ir visitar nossos entes queridos. Pode até pedir na prece, né? Que os bons espíritos, meus mentores, de guarda, me levem, que eu estou com saudade do meu pai. E de repente, mesmo que você não lembre, você acorda com essa sensação gostosa. Né? Nossa, estou tão bem hoje, porque você esteve com um ser amado. Acredita nisso? Acredita? Tem provas. Né? Vamos pesquisar. Ô Carlos, mas é muito real. Isso eu acho que quando a gente começa a se atentar, né? Eu e os meus irmãos, a gente sempre foi muito próximo. E mais quando a gente morava, engraçado, né? Agora que a gente está mais longe, a gente, talvez porque a gente não conversa mais no dia a dia, né? Mas quando a gente conversava, muitas vezes durante a semana, às vezes a gente conversava, e eu falo para falar para o meu irmão, nossa, sonhei que a gente estava em tal lugar. Ela falou, nossa, eu também sonhei. Né? Às vezes não são sonhos idênticos, porque cada um tem uma percepção, mas você sonha com a mesma pessoa no mesmo dia, vocês estavam no mesmo lugar, né? Estavam juntos, e acontecia várias vezes, porque é a afinidade, a gente vai trazer para os nossos sonhos as pessoas que a gente se afiniza. Sim. Estamos todos ligados uns aos outros. Olha aqui, didaticamente então, questão 88. Espírito é uma chama, um clarão, uma centelha etérea, não tem forma. Uma luzinha. Perispírito, condensação do fluido cósmico, né? Que vai servir de molde para formar aqui o corpo que nós conhecemos. Quando desencarna, esse corpo que vem da Terra vai ser devolvido para a Terra. O que sobra? Perispírito com espírito. Não tem espírito sem perispírito, senão não tem forma. Né? Ele vai ficando mais tênue, né? Mais sutil, mas se não tiver perispírito, o espírito não tem forma. Como algumas denominações aí, esotéricas, fala que a gente volta para um todo. Aí você perde a individualidade. E não perde. Né? Vai perder a forma, né, do perispírito mais denso para menos denso. Mas continua assim. Então nós, encarnados, somos trino. Espírito, perispírito e corpo. Desencarnado é dual. Perispírito e espírito. Tudo bem? A importância da prece também, né? Antes de dormir, porque esse experimento também, o objetivo não é só esse ponto, tem objetivo de trabalho, né? A gente pode fazer esse desligamento, né? A gente pode trabalhar, né? Eu penso, pode visitar outros lugares, para onde a gente estiver vibrando também, né? Pode lugares mais pesados, lugares mais. Isso é importante, né? Antes de dormir, a gente pensar nesse desligamento. Fazer um pedido aonde você quer ir. Mas se nunca tiver um problema e de repente acordaram com uma ideia, eu tenho uma ideia para esse problema. Acho que saiu na sua cabeça? Você foi dormir, encontrou com outras pessoas, discutiu a situação, quando voltou, você pegou a ideia deles. Né? Um artista, né? Como é que ele faz uma música, um poema? Ele é inspirado. Por quê? Pela espiritualidade. Tudo é espiritual. A matéria é só um passageiro. A gente fica com o olhar só na matéria. Tem que parar com isso. Né? Isso aqui já está acabando, então vamos abrir para o espiritual, para onde a gente veio e para onde a gente vai. Mas como que a gente vai? Como a gente veio, a gente sabe, porque é estragado, né? Porque a gente desliga. Mas vamos consertar umas pecinhas para chegar lá mais ou menos. Né? Não pode ter que fazer tão feio. Até eu estava pensando enquanto você estava falando, né? Que você falou que se o espírito é mais evoluído, esse perispírito fica mais fino, vamos dizer assim, né? Mais sutil. Aí me fez lembrar o encontro de Saulo com Jesus, né? Que ele fica cego por um clarão. Não porque Jesus era só aquela forma, mas porque o perispírito era muito sutil. Então permitia que a luminosidade de Jesus, né, se destacasse. O que vocês estão vendo aí? Na sombra, Uma fumaça. sombra que dá a impressão que é o quê? Uma bailarina. Uma bailarina. Está vendo o rosto? Não. Não. Então, o que a gente pode associar? O perispírito. Né? Então, muitas pessoas veem o espírito assim. É uma mulher, é um homem, mas não importa o rosto, não vem com nitidez muitas vezes. Mas você vê, a pessoa fala, viu um vulto. Né? Então, um vulto é o quê? O perispírito e o espírito, que estão todos aí. Né? A gente não vê toda outra, mas tem gente que tem essa capacidade. Igual Pereira Franco, por exemplo, não conseguia dirigir. Né? Porque ele viu o espírito atravessando, freava, falou, peraí, você ainda está morto, não tem problema, vai até lá. Então, quem vê o tempo todo não é fácil. Ele vê os dois mundos,
tinha tudo, isso vai parar no tal psiquiátrico. Né? Muita gente fala, eu queria tanto ver, não queira, mas vai ter tem que ver, toda hora, não dá certo. Então, nas aparições não é a alma que se vê, mas o perispírito, que foi aquilo que eu falei no início, que é a identidade da alma. Se é homem, se é mulher, se é alto, se é baixo. A roupa, às vezes é a roupa de uma época que ele desencarnou, ficou com ela ainda. Né? E é uma identidade, né, Carlos? Quantas vidas a gente geralmente viveu? é a última, né? Aquele que está na cabeça dele. Né? Uma mulher, né, do século XIX nunca vai se ver de calça comprida. Ela vai estar sempre aquele vestido longo, porque era assim na época. Né? Uma que foi freira, muitas vezes continuou com ela. Olha que gravura para a gente entender. Né? Então, o fluido cósmico forma o corpo. A impressão do cachorro foi feito de tapete? Então, a ideia que o tapete seria o fluido cósmico. E aí condensa da mesma forma do corpo. Aí nós chegamos na reforma íntima. Foi só aquecimento. Por que que a gente desliza nessa existência? O pensamento do encarnado são ondas de energia que a gente está irradiando o tempo inteiro, nesse fluido que está aqui. O fluido cósmico está aqui, né? Igual o ar, né? Não está cheio de ar aqui, a gente não vê, não sente. Mas quando a gente faz isso, parece que entrou alguma coisa. O que é esse alguma coisa que entrou? O oxigênio, né? Os gases que estão aqui, mais o fluido cósmico, que os orientais chamam de prana. Né? Por isso, quando a gente está fraco, o que a gente deve fazer? Respira, deixa o ar entrar, junto com o oxigênio vem o fluido cósmico para nos dar energia, né? Nos inspirar. Então, por isso que a gente percebe a energia do ambiente, se ela está boa ou não. Né? Por que aqui é gostoso de ficar? Porque aqui as pessoas estão pensando coisas boas, não é? E mais os espíritos que trabalham aqui no bem, e aqui só se fala de Jesus, e isso tudo fica impregnado. Tem 30, né? Quase 30 anos que aqui só fala de Jesus. Olha quanta vibração boa dos espíritos que vêm trabalhar no bem, as pessoas que vêm pelo bem. Então é um ambiente bom. Né? Agora vai num lugar onde só tem briga, né? Só tem discussão, dentro de casa mesmo. Tem casa que você chega e fala, nossa, que casa gostosa. Né? Pelo pensamento, pelas palavras e pela harmonia das pessoas. Agora aquela que é só briga, teve até já morte, teve isso, ela fica pesada. Né? No ambiente. Então o nosso pensamento é como quando a gente joga uma pedra na água, né? Na forma aqueles círculos. Então o nosso pensamento também está formando esses círculos aqui de energia. O mundo é formado de energia em forma de ondas. Os pensamentos e ideias flutuam no ar. Tudo no ambiente é vibração. Tudo no universo é vibração. O pensamento é uma vibração. Nosso corpo é uma vibração dos átomos que aqui estão formados. Como é que, não sei se tem algum slide que você ainda vai apresentar, como é que funciona aquele espírito na comunicação, na psicofonia, por exemplo? Esse slide eu não coloquei, não, porque eu não falo sobre mediunidade, mas posso falar depois. Tá bom. Esse aqui parece que você está falando. Então, como é que funciona? O espírito é o que pensa e sente em mim. Eu, cada um de nós, é o espírito que pensa e sente. Isso que é espírito. E o que eu penso vai refletir no corpo, no físico. Né? Mas vai passar pelo perispírito. Porque o perispírito e o corpo estão colados. Então o perispírito é um filtro. Tudo que eu pensar e falar passa pelo perispírito para chegar no corpo físico. E o contrário também. Né? Tudo que eu aprendo nessa vida, né? Colocar a mão aqui e queimar a mão é o físico. Ele passa pelo perispírito e vem para o espírito. Né? Então aqui é o aprendizado dessa existência. Tudo que eu capto do ambiente passa pelo perispírito, o espírito aprende e fica registrado no perispírito. Então quando a gente nasce, já vem o registro das outras existências. Por isso que muitos erros de outra vida a gente repete nessa. Por isso a dificuldade desse desvio. Porque eu estou repetindo o comportamento que eu já faço há milênios.
Então, se eu não forçar uma reforma íntima, a pessoa desistir, não vive. Porque não é a quantidade de encarnações que faz evoluir, é qualidade, é o que eu faço em cada encarnação. Por isso que não pode evoluir na frente do outro. Não é só estar na escola que vai fazer você um profissional. Se você não estudar, né? Se você não participar, você não aprende. A vida é uma escola. Né? Então a ação que eu desempenho na matéria vem do espírito pensante. E o aprendizado do espírito nessa existência vem do ambiente. Por isso a necessidade de aprender, né? Tanto na prática, quanto na teoria, quanto nos livros, tudo eu estou levando para o espírito que precisa aprender. Né? O nosso planeta ainda é inferior. Né? Kardec classificou 5 planetas, o nosso é o segundo depois do mundo das cavernas. Olha como é que a gente não é bem, né? Precisa aprender muito. Né? E a necessidade do esforço em querer mudar, porque uma vez que eu cometi aquele erro, e ele está registrado no meu perispírito, e meu perispírito é um elemento que está o tempo todo ao meu lado, então a tendência é eu ser influenciada por mim mesmo. Repetir. Está registrado ali. Se eu não mudar esse registro, eu vou sempre ser estimulada nesse erro, porque ele está em mim. O esforço vai fazer com que eu mude esse registro, para que depois eu pare de fazer esse erro e faça um acerto. Porque eu mudei o registro do perispírito. Mudar exige esforço, e muitas vezes dói, e a gente não quer. Quer fazer o que sempre fez. É mais fácil. Não é? A mesma coisa, você tem uma profissão aqui, aí você vai para uma outra cidade, você vai procurar emprego em qual profissão? Você já está acostumado. Né? Então a gente acaba fazendo sempre as mesmas coisas porque não quer fazer o esforço de aprender coisas novas. Isso é do humano. O perispírito dos encarnados, sendo de natureza idêntica dos estudos espirituais, os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe de um líquido. Né? E aí eu trouxe o meu amigo fluido só, né? Para ilustrar a nossa prática. O verde é o corpo físico, o amarelo é o perispírito, está colado no outro. A água que vai aqui de trás é o espírito, a fonte é a torneira da onde vem. Né? Então ele molhadinho, a água, o espírito, o amarelo, é o espírito, o verde, o físico. Essa ilustração. Gostei de didática. Isso aqui é importante. Como tem espírito por todo lado, e eu atraio os espíritos por sintonia de pensamento e desejo, diga-me o que pensas, eu te direi com quem andas. Né? Então, você tem uma pessoa que tem um hábito da bebida, vai para um bar, o ambiente do bar é harmônico, tranquilo, leve, como diz na igreja, né? Então, muitos que vão ali beber por causa de problemas, né? Por causa de irritação, aí sai briga, sai morte e tudo mais. E aí ele atrai espírito que, quando encarnado, bebia, desencarna, tem esse desejo, mas não consegue mais beber. Mas se ele ficar próximo de alguém, ele vai sorver aquela energia como se estivesse bebendo. Então ele cola em quem bebe. Né? Por isso que é difícil a pessoa largar um vício, porque não depende só dela. Se ela não tiver um fator espiritual junto com o tratamento, é muito forte a influência dos espíritos, que a gente chama de obsessores, ou da má influência sobre aquele vício. Mas quem chamou o espírito? Né? Foram os nossos pais. Quem tem o hábito da oração, que espírito que está com ele? O espírito que gosta de oração, com harmonia melhor. Quem tem o hábito da música, o espírito de música. Então nós andamos sempre em equipe. Né? Ninguém está sozinho, nunca. Né? Sentou para assistir um filme, quem gosta daquele assunto senta do lado. Né? Fez uma comida diferente, quem gosta daquela comida senta do lado. Cuidado para não ficar sem dormir hoje. Né? Tudo bem? Daqui a pouco não dorme, cara. Esses aqui são espíritos que estão observando e escrevendo no livro, né? Que entende literatura espírita. Aqui, olha que interessante, eles estão observando lá na Avenida Atlântica, em Copacabana, o calçadão de Copacabana, ele está falando, pessoas bem vestidas, passando pelo calçadão,
mas com espíritos agarrados neles como tentáculos. Então não é a aparência física que você vai saber se aquela pessoa é boa ou ruim, é depois que desencarna. Né? Alguns até dão sinal que estão chegando. Tem uma história, né, que André nos conta, que tinha uma moça muito bonita, ele estava no sofá, e de repente ela dorme e o perispírito sai do corpo. E ele vê uma mulher horrorosa, como se fosse uma bruxa. Então, nossa, quem é? É a mesma. Então, fisicamente ela era muito bonita, mas dependendo dos hábitos do pensamento, o perispírito dela era aquele. Então, a gente do outro lado, a gente vai estar com a cara que a gente é. O perispírito somos nós verdadeiros. Né? Então, aqui a gente esconde, faz um teatro social, do outro lado não dá. Ele também é chamado de modelo organizador biológico, porque para formar o corpo físico, o molde é o perispírito. Né? Quando vai formando a célula, vai colando célula com perispírito, então ele não pode reclamar do corpo que tem, que a gente que escolheu no perispírito e depois ele reflete no físico. Eu acho isso tão libertador. Que tira aquela ideia, né, de porque Deus vai te castigar. Deus não vai me castigar. Nós construímos a nossa própria existência. É a leitura dos registros feitos por nós. Sim. Na hora que você vai nascer, você olha lá, bom, deixa eu ler esse perispírito. Aí vai vendo tudo que eu registrei na minha vida. Né? Os atos bons, ruins, que eu fiz de mal no meu corpo físico, está tudo registrado naquele elemento. E aí quando ele vai conectar, eu estou manchando o meu corpo físico com o meu próprio perispírito. Registros pessoais. Nós aqui já estamos elaborando o perispírito da próxima existência. Como nós somos reflexo da existência anterior. E nenhum de nós aqui sentado, somos bons ainda. Né? E muitas vezes estamos nessa existência e numa casa espírita, porque nas encarnações para trás fugimos de Jesus, de falar de evangelho, de ter uma religião, e fugimos do bem. Só ver a história. Né? Você vê lá desde o Antigo Testamento, é só guerra, é só matança. Né? Hoje, por mais que a gente fique indignado com os homicídios na televisão, ainda é mínimo perto do passado. E onde nós estávamos? Nesse passado. Então hoje a gente tem vontade, às vezes, né, de eliminar alguém, mas não fazemos, já é um avanço. Né? Mas a gente mandava fazer e fazia. Né? E tanto assim que quando na novela, né, alguém vai matar o outro, o ibope vai lá em cima. As pessoas gostam de ver um matar o outro. Já perceberam isso? Né? Teve um alto índice de audiência, porque nesse capítulo fulano, né, ia se vingar, né, ia matar o outro. Já anuncia, porque sabe que as pessoas gostam de ver sangue. Então, enquanto a gente estiver gostando, é isso que a gente é. E às vezes, né, aproveitar que ninguém está vendo, deixa eu abrir aqui. Sempre tem alguém vendo. E Paulo também falou, somos rodeados por uma nuvem de testemunha. E testemunha quer dizer o quê? Está anotando. E depois fala, eu vi você comendo chocolate, não fala que eu comi mais. Então, o processo de formação do corpo físico, desde a fecundação até a fase adulta, submete-se à força plasmadora do perispírito, que a gente pensa, a gente aglutina e forma. Desenvolve-se e especializam-se as células e demais tecidos do corpo humano em matéria absoluta. Isso aqui é interessante até para a ciência, né? Porque depois da concepção, né, na formação do zigoto, o zigoto vai, né, se encaminhando até o útero, vai entrando no útero, a mulher nem sabe o que está acontecendo lá dentro, e a ciência também não sabe como que isso acontece e como se dá a diferenciação celular, porque é uma bolinha, é uma célula só. Como é que ali forma células da pele, células sanguíneas, células do osso? A ciência não sabe o que determina isso. É o DNA, e é um processo inteligente. Quem é que está comandando isso? O espírito. O nosso espírito já estava comandando o nosso processo de formação. Né? Então, se a gente traz nessa vida uma culpa de uma mão que açoitou escravos em outra encarnação, e isso é motivo de vergonha,
a gente pode ver com a mão mirrada, né? Mais curta, e tantas outras situações que a gente tem, né? No físico, de enfermidade, de síndrome, de nascer, consequência do perispírito que moldamos de um comportamento anterior. Né? E esse aqui é uma cena, né, Raquel? Esse aqui é da Raquel. Um filme que a gente gosta muito chamado Profecia Celestina, tem no YouTube. Não é espírito. Mas lá tem um grupo que está estudando energia e de aura. Né? Então aqui tem uma moça, veja que ela está com um tipo de aura, sua outra aura é a extensão do perispírito. E ele com outro tipo de aura, eles estão uma cor mais forte. Aqui é uma cena que eles estão se conhecendo, a moça estava lendo, e ele foi lá com algumas intenções e ela não gostou muito e deixa ele falando sozinho e vai embora. Aí ele pergunta para ela, o que aconteceu? Você está invadindo com a sua energia. Né? E ele não sente isso. Tem gente que gosta de ficar do lado. E tem gente que não se sente bem do lado daquela pessoa. Não quer dizer, aí em outra vida nós somos inimigos. Não, ela está vibrando de um jeito que é diferente, né, da minha vibração. E aí não dá compatibilidade. Então, quando fala, meu santo não bateu com o outro, não, minha vibração não bateu com o outro. O santo tem nada a ver com o outro. Vamos ler Kardec, Livro dos Espíritos, a Gênesis, capítulo 14, tem um capítulo que fala só sobre fruto. A resposta do A resposta do Cláudio é o seguinte: o médium, qual é a diferença do médium terceiro? Ele tem uma capacidade maior de desprender o perispírito do corpo. E quando a gente desprende do corpo, a gente vê um mundo espiritual. Né? Então, quem tem vidência não vê com esses olhos, vê com o perispírito. Né? Aliás, uma coisa, né, que vai acontecer depois, eu vou preparar todo mundo para desencarnar. Ó, uma coisa que vai acontecer do outro lado, que acontece com os médicos também, é que eu enxergo para trás, porque eu não estou com os olhos da terra. Como é que o espírito enxerga? Não pararam para pensar? Né? O olho fica aqui. O perispírito, ele vai perceber todos os sentidos, que não são só 5. Né? Dizem que lá tem mais de 20 sentidos do perispírito. Então eu enxergo para cá, para lá, né? Atrás da parede, porque é o perispírito que percebe. Então o médium já consegue. Quando ele amplia o seu perispírito, ele percebe o espírito, ele ouve vozes, né? Tudo no lado espiritual. E aí, num processo de passividade para o espírito falar, não é, igual aparece no filme, o espírito não entra no corpo do médium, não é incorporação, é fenômeno de Freud, né? É psicofonia, né? O médium fala as ideias do espírito. Então, quando esse espírito do médium, o perispírito do médium, ele se desloca, e o espírito comunicante se aproxima, se mescla. E aí eu como médium, percebo os sentimentos do espírito, as ideias do espírito e traduzo, como se fosse eu. Né? Estou com raiva de fulano, né? Porque o espírito está pensando e sentindo isso. Né? Eu quero que essas casas sejam abençoadas. É o espírito superior que está falando sobre isso. E eu sinto, né, no corpo, no perispírito, uma vibração boa quando o espírito é bom e uma vibração não boa quando o espírito é mais pesado. Então a comunicação do perispírito para o perispírito. É até uma das propriedades do perispírito, até porque é um elemento que nós temos em comum. Quem já desencarnou não tem o corpo físico, mas ele tem o perispírito e eu tenho o perispírito, é o médium. Então o elemento que nós temos em comum consegue se comunicar justamente por isso. A comunicação se dá através do elemento que os dois têm em comum, que é o perispírito. E a propriedade de comunicação entre os dois é essa transmissão de sensações, a fala vem disso, né? Interessante. E às vezes também você está falando sobre uma pessoa que desencarnou, e aí você sente uma emoção como se ela tivesse te abraçado. Ela veio. Cuidado para quando falar de quem desencarnou, porque ele está mais próximo dele, a gente falou o nome, ele vem. E se estiver falando mal, você sente uma coisa não boa, uma dor de cabeça, ele te dá um tapa na orelha. Ele está falando mal de ti, próximo de defender. Né? E o bom te dá um abraço, você sente uma coisa boa, você se emociona. O nosso mentor mesmo, quando ele se aproxima numa prece, você chora sem querer.
É sempre uma coisa gostosa. 5 minutos para perguntas. Janaína, uma pergunta. Por exemplo, eu não vejo pessoas, mas quando eu percebo que eu sinto que tem uma pessoa perto, essa sensação é o perispírito que está aqui. Sim. Agora que eu. E é o seu perispírito que percebeu. É, Muito interessante. perfil é muito interessante. Ele explica de forma lógica, né? Eu gosto de chamar carinhosamente ele de diário de bordo, porque dá uma sensação mais nossa, né? Então a gente tem mais cuidado. O que eu estou escrevendo nesse livrinho durante a minha vida? Porque vai ficar registrado nele e é a partir dele que vem a minha próxima existência. E aí tudo que a gente pensa, faz, vive, vai registrar nesse nosso diário de bordo, que se chama perispírito. E aí a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com as nossas ações, com os nossos pensamentos, com o jeito que a gente está conduzindo a nossa vida, para não deixar nada ruim registrado, porque é a gente mesmo que vai colher isso lá na frente. Quando a pessoa está desencarnando, que ela fala que vê toda a vida dela passar rapidamente, é o que está registrado no perispírito. Ela está fazendo um backup ali, né? E ela vê passando. Por isso que não tem juízo final. Ninguém vai me julgar do outro lado, a não ser eu mesmo. Porque eu já levo os testemunhos aqui do perispírito. Né? Aí no projeto da minha vida ali, que sai do perispírito, não tem como negar que não fui eu. E não tem como esconder. É. Porque você não tem mais o corpo físico, você desencarna, está lá, nu de corpo físico, exposto de perispírito. Todo mundo que olha fala, não, você fez onde? Está lá, está registrado, está tudo registrado. Então as pessoas vão, os espíritos vão ver, não só a gente. É bom você falar isso, porque o pensamento, ele se espalha no perispírito. Então, se eu estou agora com vontade de comer um doce, um doce já está aqui como um slide, ou um filme. E o Espírito vê. Por isso que os Espíritos nos conhecem. Ele sabe das nossas intenções que está ali. Olhou, viu o perispírito e já sabe o que eu estou pretendendo fazer. Se é um Espírito bom, vai tentar me desenvolver dessa ideia de fazer o mal. Se é um Espírito mau, vai incentivar para que eu faça. Então, tudo começa e termina em mim. Eu não tenho que culpar ninguém, nem nada, pelo mal que me acontece, porque eu sou responsável pela minha vida. De todas as existências. Oi? Isso Jesus falou, orar e vigiar, ele tem que vigiar os pensamentos, que do pensamento para a ação é uma questão de oportunidade. Né? Vigia os pensamentos e ora para ter força para vigiar. Porque a gente vigia querendo que a cerca abra. É igual o Kardec falava de tentação. O que é a tentação? É você correr do cachorro grande, mas vai diminuindo os passos para ver se ele pega. Porque a gente é tentado naquilo que a gente gosta. Né? Não resistir. Poderia ter resistido, mas quando está gostando, está fazendo. Não tem desculpa. Né? Porque aquilo que a gente quer mesmo, a gente tem sempre tempo e dinheiro. Só que a gente não quer ter justificativa, né? Uma lista de justificativa. A vida é eu quero ou eu não quero. Tem mais perguntas? Danado. Isso é danado do Livre-arbítrio. a ver, que a gente faz o que escolhe. E É a gente que escolhe. E ele é respeitado. Né? Então, por exemplo, vendo esse tema amarelo, que a gente fala sobre o extermínio. Os espíritos, os amigos, fazem tudo para aquela pessoa desistir da ideia. Mas se ele quer, nem Jesus consegue. Não conseguiu. Né? Quem quis seguir Jesus, seguiu. Quem não quis, estamos aqui correndo atrás. Entendeu? Falando de Jesus, vamos conversar com ele? Quando nós pensamos em Jesus, quem que aparece na nossa frente? O próprio. Porque Jesus não foi. Seu Espírito permeia todo o planeta, porque ele é o governador do planeta. E é nosso irmão, nosso amigo, que quer nos ajudar. Mas ele ajuda aquele que quer se ajudar. Por isso, Senhor,
Estamos aqui para agradecer por mais esse dia, que é a oportunidade de pensarmos em nós, pensarmos na vida, e planejarmos a nossa vida de cada dia, sabendo que só reencarnamos nessa existência para nos tornarmos pessoas melhores, para aprendermos do Evangelho, e sem esse caminho, essa verdade e essa vida que nos apresentaste, nada somos, nada entendemos, em lugar nenhum chegaremos. Continue conosco, Senhor, fortaleça a nossa fé e possamos dizer, graças a Deus. Teremos o passe agora.